Olá, você vai ver nessa edição. Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza sessões por videoconferência. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso está trabalhando, respeitando e incentivando as medidas preventivas no combate ao coronavírus. O TCE tem realizado sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal Pleno e das câmaras julgadoras. As sessões agora são por videoconferência, em caráter excepcional e temporário. A medida considera a necessidade de manter a prestação dos serviços essenciais de controle externo durante a situação de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Com a homologação das medidas cautelares, sob relatoria do conselheiro Luiz Carlos Pereira, o Tribunal de Contas de Mato Grosso determinou que as prefeituras de Primavera do Leste e de Juara se abstenham de praticar ou permitir que se pratique qualquer novos atos ligados a 2 pregões presenciais específicos de 2020, bem como em relação aos contratos deles resultantes, até a decisão de mérito por parte do TCE das respectivas representações internas, sob pena de multa diária de 10 UPFs ao gestor responsável em caso de descumprimento. Nos casos em questão, o conselheiro relator identificou a presença de indícios de irregularidades nos procedimentos licitatórios, ao observar a exigência na fase de habilitação de apresentação de documentos autenticados em cartório, mesmo durante esse momento de emergência e do estado de calamidade pública instalados em razão da pandemia da Covid-19, restringindo assim a participação de interessados na licitação. Em tempos de normalidade, a gente entende a legalidade da postura. No entanto, no atual cenário de excepcionalidade, a pretensão se revelou excessiva. Observei que a exigência do edital para apresentação de documentos autenticados na fase da habilitação durante a emergência em saúde pública e o estado de calamidade, em razão da pandemia de coronavírus, constitui uma possível restrição na participação dos interessados na licitação. No caso do pregão de Primavera do Leste, trata-se do pregão presencial número 29 de 2020, aberto para futura e eventual contratação de empresa especializada em locações de produtos para eventos e serviços de decoração, a fim de atender às necessidades das secretarias municipais. Já em relação ao Executivo de Juara, o processo licitatório em questão é o de número 10 de 2020, aberto para registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para confecção de camisetas, calças, chapéus, coletes e jalecos em atendimento às diversas secretarias municipais. Em meio às homologações, o conselheiro relator, inclusive, citou uma decisão do Tribunal de Contas registrada na última sessão plenária, que tratava justamente sobre os regimes de exceção nas contratações públicas provocados pela pandemia. Nessa linha é o que o tribunal tem seguido em consonância com o precedente firmado pelo conselheiro interino Moisés Maciel. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!